aí pessoal, tranquilo? Anderson Silva de novo com vocês, Projeto Gabarito Enem, História Geral, tamo junto, sempre aí para atender vocês com as suas necessidades, com os seus objetivos, que é passar, né? Tem que passar, pô, vai estudar comigo não vai passar? Tá tirando não comigo? Pô, tem que prestar atenção, tem que observar o que tem que ser falado aqui e correr atrás, passar, ok? Vamos lá, trabalhar com história geral, é o que eu trabalho com vocês já estão me conhecendo aí, já sabe como é que eu trabalho, já sabe qual é meu linguajar, já sabe como é que eu brinco. Então é nóis, estamos aí, vamos voar junto, tamo junto. Absolutismo, um tema importante porque você começa a entender coisas que foram críticas, coisas que foram criticadas. Iluminismo, Revolução Francesa, Revoluções Inglesas, Revolução da Independência dos Estados Unidos, enfim, você tem alguns temas que são sensíveis, Absolutismo é algo importante. Ser absoluto é ser presente a todo tempo, a todo momento. Então, o absolutismo tem essa ideia, esse quadro, não é? De ser absoluto. E absolutismo é a maior expressão do poder absolutista na Europa, é o Palácio de Versalhes. O Palácio de Versalhes, França, século XVIII, é algo que expressa o poder dos reis na realidade francesa, naquele momento, sobre a figura de Luís XIV. E Luís XVI vai usufruir um pouquinho, mas vai se estrepar depois, né? Então, assim, Luís XVI vai se estrepar depois. Mas a figura do absolutismo tem esse quadro, essa ideia de poder. Ostentação, né? Ostentação, isso é conhecido nosso. Então tem que pensar que isso não é tão antigo. Versalhes tem essa ideia de palácio, é o palacete de mundo absoluto, de mundo nobre, de mundo do dinheiro, não é? E aí você tem que começar a pensar algumas coisas importantes. Aqui eu tenho o Rei Sol, aqui eu tenho o Capeto, dois reis da França, em momentos diferentes. Rei Sol, monarca absoluto, o Capeto, um monarca medieval. Um monarca diferente do monarca absoluto. O Capeto com a sua coroa, com certa ostentação e tudo mais, mas o Rei Sol, muito mais Rei Sol, né? Muito mais tirando onda. Então, assim, o que eu quero trazer aqui para vocês? Primeiramente, pensar que existe uma diferença muito grande. Aqui eu mando em tudo. Aqui eu tenho que ter uma relação de troca, uma relação de proteção, uma relação de alianças. É meio complicado. Então, quando eu falo do rei na Idade Moderna, quando eu falo desse tipo de rei na Idade Moderna, eu tenho que pensar o quê? Bem, esse tipo de rei aqui, ele é um rei que está presente no cenário do século XVII, no cenário do século XVIII, no cenário esse que permite entender os poderes totais, o domínio completo. Eu mando na porcaria toda. Tudo sou eu. Sou eu que mando. Qual é, rei? Quer tomar um café? Se eu não deixar, você não toma. Então, eu mando em tudo. Enquanto que aqui, eu sou um cara que, não, pá, não faz isso, vamos negociar, vamos sentar. Então, tem diferença. Eu gosto de trabalhar com vocês com gráficos. Por quê? Porque, afinal, estou trabalhando com uma mídia, né? Trabalhando com imagem, PowerPoint. Então, por que não mostrar o que era, por exemplo, no tempo de Hugo Capeto? Isso aqui é o reino de Hugo Capeto, reino dos francos, com os seus ducados e condados, condes e duques. O que era real mesmo era essa coisinha azul, né? Essas pontinhas azuis, que era coisa de Hugo Capeto. Capeto tinha isso aqui. O resto era condados, Flandes, Borgonha, Anjou, Normandia, Bretanha. Então você tinha alguns condados, ducados, que eram relações de feudalismo. Eram relações, isso aí para quem já foi meu aluno, né, de escolinha, relação de suzerano, suzerania. A relação que o rei tem com, né, que o nobre tem com o rei, refazer isso aqui,
e o servo tem com o nobre. Essa ideia de respeito, essa ideia de fidelidade, essa ideia de amor, não é? Essa ideia de suzerania. Então, pensar que existia, de certa forma, essa ideia de suzerania aqui, em que Hugo Capeto, ele tinha que ter essas relações de troca, essas relações, essas conversas que possibilitavam o quê? O seu reinado. Então, o seu reinado não é algo absoluto. Ele tem tropas, para defender o reino dos francos, ele precisa de tropas de todos os jeitos. Se o reino da Espanha, de Castela e Aragão, ataca o reino franco, não é? O reino de Castela ataca o reino franco, eu preciso de apoio dos outros ducados para a defesa contra o reino de Castela. Então tem que pensar que esses reinos, esses ducados, eles eram uma confederação, uma união deles sobre a figura de um homem, sobre a figura de um homem poderoso. Então ele não possuía um exército nacional permanente. Ele dependia das tropas de cada um. Isso é um típico rei medieval. Diferente. Tudo Luís XVI. Luís XIV, perdão. Tudo Luís XIV. Eu só sou um. Só eu mando. Só eu mando. Só eu tenho o poder. Só eu tenho o poder. Então isso muda. Isso quebra. Isso difere. Não é? Isso difere. Então, com ele, eu tenho um poder centralizado. Eu tenho um poder esse de um único monarca devido a alguns fatores. Crescimento comercial, movimento mercantilista, a burguesia em ascensão. O que a burguesia tem a ver com o poder de um imperador, de um rei? Simples. Com crescimento econômico, com crescimento do mercantilismo, as práticas mercantis, você possibilitou geração de recursos e esses reis viram nessa geração de recursos possibilidade de impostos, de tarifas. Essas tarifas permitiram a criação de exércitos nacionais permanentes. Um exército, ele é remunerado. Ele é remunerado. E a sua remuneração precisa, né? Então, você cria algo que gera recursos reais que vai possibilitar um exército nacional permanente. Um exército fiel, porque tá pagando, tá recebendo o dinheirinho, né, Playboy? Tá recebendo migué. Tá recebendo uma grana que possibilita que esse exército nacional permanente fique. Que possibilita que construa-se uma armada e que é fiel ao rei. Então a nobreza, que na Idade Média tinha certo poder e poderia derrubar um rei, poderia sim. Ficou obsoleta. Ficou obsoleta, né? Virou papagaio de pirata. Então, tem que pensar nisso, que aqui quem manda sou eu. O Estado sou eu. Não é assim que funciona? O Estado sou eu. Então, é isso que funciona. Então, quando eu falo dessa centralização, quando eu falo dessa constituição de Estado monárquico, moderno, é um Estado monárquico moderno, não é medieval. Monárquico moderno é um Estado centralizado, pautado em cima de um controle nacional. O dono de tudo. A boca é minha. Sou eu que mando. Tamo junto. Partiu. Sou eu que mando. Então, um Estado nacional que constitui um exército nacional permanente. Uma monarquia absoluta. Absoluto! Absoluto! Sou eu, acabou. Vai todo mundo andar de bananinha nessa porcaria. Que é isso, professor? Sou eu que mando aqui, pô. E aí, qual foi? Vai duvidar? Tem tropa pra te pegar. Certo? É esse o sentido. Então, metade vocês moar. Estado sou eu. Acabou. Estado sou eu.
absoluto ao extremo. Então isso mostra como foi a ideia de absolutismo. Então, para desenvolver um pouco melhor isso, nós temos que trazer casos absolutistas, não é? Casos absolutistas que são abordados, é claro. Primeiro, clássico francês. Porque você tem que pensar o quê? Vamos lá. O que a França fez? Primeiramente, fortaleceu o exército nacional pela via da talha real. Isso com Carlos VII. Carlos VII, de 1422 a 1461 na França. Pensa assim, a cavalaria feudal é obsoleta, porque você tem combate contra arqueiros, combate contra armas de fogo, e aí, plá, e morre, cai pro lado. Então não adianta. Então vamos fortalecer o exército nacional pela via da talha real. A talha real, um imposto esse, importante para o quê? Para formular esse exército. Um dinheirinho, né? Para fazer tropa. Pagamento, treinamento, enfim. Então, você vai começar a desenvolver isso. Legal. Ok. Segue o jogo, Playboy. Segue o jogo e... Ora, com Henrique IV, a dinastia Bourbon na França, você começa a ter as práticas absolutas. Por quê? Ora, Henrique IV vai ser um homem que vai fazer o Edito de Nantes em 1598, perdão, e que vai trazer para a França a seguinte ideia. Bem, nós, na França, temos a religião católica, mas também vamos dar direito à prática da religião protestante, para que eu não tenha cisão na França, para que eu não tenha divisão. Então o Edito de Nantes vai trazer um Estado mais controlado pela figura do Henrique IV. E o auge do poder vai ser durante o Rei Sol, quando ele vai criar intendências do próprio controle do poder real, justiça, polícia, finanças, todo ele voltado para o controle dele. Afinal, o Estado sou eu. Ele vai se controlar. Ele vai ter a realização de que lá de Versalhes. Então você tem que pensar que esse poder absoluto está sobre tudo. Expressão, exuberância, o poder. Poder, a via do poder, a expressão do poder. Não é? Beleza. Além da França, quais são os outros casos que eu posso trazer aqui para vocês? Olha, tem também o caso da Espanha, não é? O caso da Espanha começa no casamento de rei Fernando de Aragão e Isabel de Castela, dois reinos da Espanha que possibilitaram o quê? Aqui o reino da Espanha e aqui o reino de Aragão e o reino de Castela. Então você une pela via do casamento dos dois reis. E aí você cria o Reino Espanhol Católico, certo? Em 1469. O casamento desses dois indivíduos, tanto de Fernando de Aragão quanto de Isabel de Castela, vai possibilitar esse início. O que eu quero falar da Espanha? Tanto Espanha e Portugal tiveram uma prática absolutista vinculada à religião. Lá na França você tinha uma esfera religiosa, mas a figura de Luís XIV vivia para a sua ostentação, para a vida, para os prazeres, enfim, essas coisas que eu coloco. O que eu quero trazer aqui com a Espanha? No caso da Espanha, a Espanha ela se baseou muito sobre o fortalecimento pela via da Inquisição Católica. Então a Espanha e Portugal, devido às invasões muçulmanas, não é? Lá na formação do Estado moderno, Portugal, conquista de Granada, enfim, tinha diversas religiões dentro do seu território. Muçulmanos, judeus, todos os tipos. Ora, devido a esse tipo de diversidade, a Espanha se vinculou muito à Inquisição Católica, que possibilitou que a Espanha eliminasse qualquer tipo de diversidade dentro do seu território.
Então, qualquer tipo de diversidade que você tinha religiosa, que poderia causar guerra religiosa depois, não aconteceu na Espanha. Por isso que o movimento de reforma lá na Espanha e em Portugal foi bem enfraquecido, porque a Inquisição tava lá pegando e tacando fogo em todo mundo, né? Lá pegando. Vai pra fogueira, viado! Que isso, playboy? Que isso nada, filhão. Tu vai pro fogo, fazer um churrascão lá em casa e tu é o prato principal. Então esse papo aí, ó. Inquisição. E também tem, claro, o fortalecimento do exército profissional, o reino de Castela sobre outros reinos, que colocou pressão sobre toda a ideia da Espanha, que possibilitou a formação de um reino de auge, de um reino de espaço nesse quadro, não é? Ora, foi sobre a figura de Filipe II que nós tivemos o auge absolutista na Espanha, não é? Filipe II, que a Espanha viveu o seu maior momento, o momento do século XVI, do império que o sol nunca se impunha. Afinal, foi com Filipe II, em 1580, que você teve a constituição do quê? Da União Ibérica. A União Ibérica nada mais era que a união de quem? De Portugal mais Espanha, não é? Sobre a égide do caro imperador, do rei espanhol, que se dizia, não, eu sou descendente de Manuel I Venturoso, então tenho direito ao trono. Se eu tenho direito ao trono, chora, me liga, tô chegando, playboy, tamo junto. Então, no caso de Filipe II, da Espanha, o auge do absolutismo espanhol foi Filipe II, com o maior domínio, o rei mais poderoso do século XVI. O rei mais poderoso do século XVI. Ó. O rei em que os domínios nunca se punha. O sol nunca se põe no reino, no mundo espanhol, da América à Ásia, não é? Isso é extremamente importante, extremamente interessante, certo? Portugal, França, Espanha, Portugal. Portugal não é difícil, porque afinal, junto com a expansão das grandes navegações, as práticas mercantis, junto com o descobrimento do Brasil, junto com a reconquista da Península Ibérica, você tem aí a formação do Estado português, ali próximo. Não é ao mesmo tempo do descobrimento do Brasil, tá? Lembre-se disso, pelo amor de Deus. Tu é estudante. Sabe voar, estudante? Pô, lembre-se que não é. Você tem que pensar que é antes, que possibilitou as grandes navegações portuguesas. A formação do Estado Nacional Português permitiu as grandes navegações. Ninguém sai pra rua sem arrumar em casa. Arrumou em casa, foi pra rua. Arrumou em casa, foi pra rua. A ascensão da dinastia de João de Avis, menino lindo. Então, até feio. A ascensão da dinastia de Avis em 1385 permitiu que Portugal se tornasse uma monarquia absoluta precoce, porque afinal você tem a formação da Casa de Avis absoluta, sem disputa de ninguém, em 1385. Por isso que é lembrado como o quê? Meus aluninhos, vamos lembrar, revisão, revisão. O primeiro Estado moderno europeu. O primeiro Estado moderno europeu que possibilitou a saída para as grandes navegações. Então, você tem que pensar que a saída para as grandes navegações só foi possível, o pioneirismo português só foi possível porque ele foi o primeiro. Usa a cabeça nesse esquema aí. O pioneirismo português só foi possível porque ele foi o primeiro a se resolver em casa. Se resolveu em casa, vou embora. Vou embora, playboy. Tranquilo? Tranquilo. A Península Ibérica, que era dominada pelos muçulmanos desde século VIII, e que a Revolução de Avis foi a vitória de o reino Portucale, né, Portucale, contra os espanhóis na Batalha
de Al-Jubarrota, né? Primeiro Estado moderno, primeira centralização política, primeiro exército permanente, condições básicas para a expansão marítima. Ponto. Então isso aí eu já falei, vou repetir. Para aqueles que têm interesse, estavam estudando história do Brasil, isso já é falado. Expansão marítima, a vinda para o Brasil, o mercantilismo, as grandes navegações só foram possíveis devido à centralização e à formação de Estado político português. O primeiro Estado moderno europeu. Por isso, por ser o primeiro, Michael Schumacher, fechou a primeira corrida. Pô, então tem que pensar, primeiro, volta lá, Schumacher, então Schumacher é pole position. Schumacher tá estranho aqui, mas é Schumacher, né? É Schumacher. Então você tem aqui, ó, a evolução dessa reconquista dos territórios. Ó, Castela e Aragão. Então, Isabel de Castela, Fernando de Aragão foram formar depois a Espanha e Portugal. Ei, tamo junto, Playboy. É nóis. Quando tem nego aqui quebrando a cabeça, Portugal já estava desde 1385. Portugal já estava desde 1385. Ô, menino lindo, é isso aí. Lembre-se disso. Primeiro Estado moderno europeu. E que manteve tolerância religiosa. É impressionante, manteve. Porque é da cultura portuguesa até hoje. Você vai a Portugal, vai na região de Algarves, região sul de Portugal, região de Algarves. Vai na região de Algarves, olha a região de Algarves, e aí tu, pô, mesquita, uma arquitetura árabe, uma arquitetura oriental, salam aleikum, né? Aquela arquitetura do Oriente Médio, aqui no sul da Espanha também, pô, tá do lado, né, da África, então tem conexão. E que manteve a tolerância religiosa por certo tempo. Manteve a tolerância religiosa. Então, de 1385 até 1536, você manteve tranquilidade. Só que, de certa forma, para manter o absolutismo ainda mais forte, mais poderoso, você teve influência do Estado espanhol e a Inquisição portuguesa também. Então, você tem aí uma Inquisição que vai caçar a galera os judeus, vai caçar todo mundo, né? Vai caçar o bonde todo. Então, Portugal também, você tem França, Espanha e Portugal. Inglaterra é um exemplo excelente para se falar, porque afinal a Inglaterra, ela começa e para aqueles que estão estudando, tem até uma série baseada, né? O autor de Game of Thrones, ele argumenta que a sua obra ela é baseada na Guerra das Duas Rosas, em que você tem símbolos que mostram e nomes que mostram certa semelhança. Lancaster, Lannister, York, Stark, né? York, Stark, Lancaster, Lannister. Então tem uma certa maldade aí, né? Tem uma certa maldade. O cara que vê Game of Thrones agora, né, vai ficar pirado. A Guerra das Duas Rosas, uma guerra essa do século XV, é uma guerra entre os York contra os Lancaster. A Guerra das Duas Rosas por conta dos símbolos. As duas rosas, uma vermelha e uma branca. O símbolo das famílias. O brasão, isso aqui é o brasão. Cada um pode ter seu brasão, né? Eu posso chegar lá e ter meu brasão feioso, né? Mas é um brasão, não é? É um brasão. Tá lá o símbolo no meu escudo. É um brasão. Que coisa horrorosa, né, professor? Ainda bem que eu não sou arquiteto, né? Porque se depender de desenhar, poxa vida. É isso. É um símbolo que representa a família. Uma história familiar. Quando eu falei de Portugal, eu falei da Casa de Avis, do menino índio. Cadê o menino índio? Poxa vida. Ele representa uma família, né? A família Avis, que ela não existe mais, ela desapareceu. Não, ela desapareceu lá na União Ibérica. Então, você tem um símbolo, você tem uma ideia. Isso aqui são símbolos, são ideias.
a Inglaterra, com o início da Guerra das Duas Rosas, a disputa entre o Lancaster e o York, gerou uma disputa essa que os Lancaster, vendo que não iriam obter sucesso na guerra, vão se unir a mais uma família, a família Tudor, não é? A terceira casa, a casa Tudor. A casa Tudor vai dar poder tanto a Lancaster e Tudor, que vão possibilitar a vitória da guerra em 1485. Então, uma guerra que durou 40 anos, a Guerra das Duas Rosas. E para resolver o problema, vamos botar um ponto final nessa porcaria, dessa bagunça aí. Vamos botar um ponto final nessa bagunça? Eu vou me unir. Eu vou criar uma casa única. Eu, Henrique Tudor, vou me casar com Isabel de York, a derrotada. Eu, Lancaster, vou apoiar o Tudor. O Tudor vai ganhar a guerra junto com os Lancaster. O Tudor vai fazer uma rosa unificada. Uma rosa que demonstra o quê? Demonstra a união das duas casas. Das três casas. Tudor, Lancaster e York. Um estado absoluto inglês. Um estado único inglês. Então, você tem aí, durante os seus 24 anos de governo, Henrique VII, como ele mesmo se foi coroado, você governa no início de maneira limitada. Por quê? Porque na Inglaterra você já tinha reis que, mesmo aqui sendo um estado absolutista, os reis anteriores a Henrique Tudor estavam limitados pela Carta das Liberdades e pela Carta Magna. São documentos que colocam o poder do rei limitado ao parlamento. O parlamento tem que, algumas decisões como guerra, como impostos, como religião, são tratadas pela via do quê? Pela via do parlamento. Então você tem que pensar que o parlamento pesa nas decisões do rei, pesa de maneira proeminente. Então, esses documentos davam freio pro cara. O cara não podia... Não é assim não, filhão. É assim mesmo. Então o cara tinha que chegar, ficar na moral, pererê, parará. Então você tem que pensar que esses documentos limitavam a ação do cara. Henrique VII ficou na disciplina. Conseguiu reforçar o exército real, conseguiu melhorar o sistema fiscal tributário para gerar... Então, né? Com a morte de Henrique VII e a ascensão de Henrique VIII vai ser diferente. Henrique VIII é Henrique VIII. Henrique VIII é o auge. Henrique VIII é o auge do poder absoluto. Henrique VIII é o poder que é o poder, né? É o poder do poder. Então, ele sendo o poder do poder, vai ser algo que vai mostrar um poder na Inglaterra que vai controlar essa unidade, que vai possibilitar essa união de interesses, não é? Essa união de interesses, ok? Então, quando eu falo de Henrique VIII, eu falo do auge do poder absoluto. Por que o auge do poder absoluto? No intervalo de 1 minuto, tomar uma água, um café, e nós voltamos daqui a pouco para eu explicar isso.